Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o sábado, quarto mandamento da lei de Deus, dada a Moisés lá no Monte Sinai. Curta, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, isso vai ajudar o YouTube a divulgar a mensagem para outras pessoas. Começando em Gênesis capítulo 2, dos versículos 2 e o versículo 3, diz o seguinte: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia Deus cessou de criar. Foi o dia que ele descansou. Não que Deus se canse, mas, como eu falei, ele cessou de criar. Deus acabou em 6 dias toda a criação, e no sétimo dia ele concluiu com um dia de santificação, com o dia que ele abençoou e que o próprio Deus santificou e que o próprio Deus descansou. Se Deus não se cansa, por que ele descansou no sétimo dia? Para nos dar o exemplo, para que a humanidade siga o exemplo do seu Criador. Da mesma forma, nós podemos perguntar: por que Jesus Cristo se batizou, se ele não tem pecado? Ele se batizou para nos dar o exemplo. Então nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor. Lembrando também que quando Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele abençoou, ele santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha feito, ainda não existia pecado. O sétimo dia foi instituído, foi criado por Deus muito antes do pecado. E também o sétimo dia, que é o Shabat, dia de descanso, foi estabelecido antes da nação judaica, antes dos hebreus. Esse sétimo dia já estava valendo, já estava existindo. Antes de existir nação judaica, o Senhor já tinha criado o sétimo dia. Em Êxodo 16, versos 29 e o verso 30, Deus aqui ainda não tinha dado para Moisés os 10 mandamentos, porque nós vamos ver lá em Êxodo 20, Deus entregando as tábuas da lei para Moisés. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, descansou o povo no sétimo dia. Considere a primeira parte do versículo, que o Senhor vos deu o sábado. Então, foi Deus que deu o sábado para o povo. O sábado não é de Moisés. O sábado não é do povo judeu. O sábado, assim como todos os outros dias, é de Deus. Foi Deus que criou. Quando Deus criou o sábado, ele deu para Israel guardar esse dia em honra e memória dele, Deus como Criador. Considerar isso, que o sábado foi dado por Deus para o povo, para os hebreus. Exatamente, o sábado aqui foi dado para os hebreus. Por que foi dado para eles? Porque era o povo de Deus que existia na terra. Deus não ia dar os mandamentos para as nações estrangeiras, que eram pagãs. Ele deu para o povo judeu. Exatamente. E o que deveria fazer os judeus? Pegar esses mandamentos e divulgar para outras pessoas. Eles tinham que pregar e anunciar a mensagem de Deus para outras nações. Deus
ele ia fazer como fez, grandes maravilhas para Israel, e as outras nações iam olhar para Israel e ver naquela nação uma nação próspera, porque tinha um Deus que cuidava deles. Quando Jesus veio na terra, vejam lá nos evangelhos, eles queriam apenas que eles fossem o povo de Deus. Eles não aceitavam os estrangeiros, eles não aceitaram nem os samaritanos, cortaram os laços com eles, achavam que só eles tinham direito de estar com a lei de Deus, só eles tinham direito de ser chamado povo de Deus. Mas Deus nunca foi preconceituoso. Quando Deus deu para Israel todas as leis, o Senhor não excluiu outros lá de fora, outras pessoas que quisessem seguir o Deus de Israel. A gente tem vários casos de estrangeiros que se entregaram a Deus, que seguiram a Deus. O próprio Caleb, que andava com Josué, ele não era um hebreu. Temos também o caso da Ruth, que aceitou o Deus de Israel e Deus não rejeitou, assim como vários outros casos. Então, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, os 10 preceitos, as 10 orientações de Deus para o seu povo, era também para todo aquele que aceitasse Deus. Tanto faz ser judeus como gentios. Êxodo 20, verso 8 e verso 9. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 4º mandamento começa falando: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O Senhor sabia que o povo ia se esquecer, como nós hoje também. Tem muitos que estão se esquecendo do dia do sábado. 6 dias vocês têm para trabalhar, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejam que o sábado não é do judeu, não é de Moisés, é do Senhor nosso Deus. O mesmo Deus que era dos hebreus naquela época é o mesmo Deus que é nosso hoje. Não mudou. Os mandamentos foi dado para eles, porque eles naquela época eram o povo de Deus na terra, escolhido por Deus para poder pregar a palavra de Deus para outras nações. Deus, ele não é preconceituoso, ele não pegou uma nação judaica e disse: os judeus é o meu povo, o resto eu não quero nem saber, eu só quero só os judeus. Não, o Senhor era Deus dos hebreus e é Deus nosso também. Por isso o sábado é de Deus, é um memorial da criação. Em Êxodo 31, verso 16, diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, por aliança perpétua. Os hebreus iam guardar o sábado celebrando nas suas gerações, em todas as épocas. Os hebreus eram o povo de Deus, como já falei. E hoje nós não somos filhos de Deus? Ele é Deus só de Israel, não é nosso também? Quer dizer que Israel foi escolhido para ser a nação de Deus na terra, para divulgar o amor de Deus, para falar do amor de Deus. Os 10 mandamentos foi dado para eles lá, e não serve para nós hoje por quê? Lá está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Era para os hebreus esse mandamento, foi dado lá no Monte Sinai. Hoje nós não temos pai e mãe para honrar? Ou era só eles que tinham que honrar? Ou nós não precisamos mais honrar pai e mãe? Foi dado lá no Monte Sinai: não adulterarás, para os hebreus. Nós não adulteramos hoje? Ou era só naquela época que adulterava? Não farás imagem de escultura, nada do que existe no céu e nem na terra. Foi dada essa mensagem também, esse mandamento para os hebreus, lá no Monte Sinai. E hoje, nós também não adoramos outros deuses? Não fazemos imagem de escultura para o adorar? Meus irmãos, por que só o sábado não é aceito? Todos os outros mandamentos aceitam, mas menos o sábado.
Assim como vale o quinto, o décimo, o primeiro, vale o quarto mandamento também. Todos os mandamentos é para o povo de Deus que existe na terra, seja ele judeu, seja ele gentio, aonde quer que more. Se aceita o Deus de Israel, aceita as leis de Deus, aceita as leis do Senhor também. O sétimo dia, que é o Shabat, dia de descanso, foi instituído na criação. É de Deus. Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. É um sinal entre Deus e o seu povo. Guardareis os meus sábados. Nós não somos filhos de Deus? Não fazemos parte do povo de Deus? Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19, verso 3. Veja que nesse texto de Levítico, o quinto mandamento e o quarto mandamento estão juntos no mesmo contexto. Assim como os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, estão no mesmo contexto. Não podemos pegar o quarto mandamento e tirar, não podemos pegar o terceiro, o quinto, o sétimo, nenhum deles e tirar. Está no mesmo contexto. Se vale o quinto, o sexto, o primeiro, vale o quarto mandamento também. Ezequiel 20:20, muito tempo depois, lá de Êxodo, o profeta diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja que é um sinal que vai servir, é lá no futuro, entre Deus e o seu povo. Isaías 58, verso 13 e o 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Então, meus amados, essa mensagem dada para os hebreus pelo profeta Isaías, inspirado por Deus, para que eles não desviassem o pé do dia do Senhor, não profanassem o sábado. Essa mensagem também é para nós. Como eu já disse, nós também fazemos parte do povo de Deus. O mesmo Deus que criou todas as coisas lá em Gênesis é o mesmo Deus nosso. É o mesmo que morreu na cruz para nos salvar. Tudo foi criado por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação. Ele é Senhor também do sábado. E esse dia é o dia de fazer o bem. É o santo dia do Senhor. Está escrito aqui também em Isaías, assim como fala lá em Êxodo. É o santo dia do Senhor. Não é meu, não é de Moisés, não é do judeu. É do Senhor. Lucas 23, 56. E voltando elas, preparam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Quando Jesus foi morto, sepultado, as mulheres Maria Madalena, foram para poder preparar o corpo de Jesus. Mas quando chegou no sábado, elas repousaram conforme o mandamento. Lembrando que o Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus. E muitos dizem que o sábado foi trocado pelo domingo,
que Jesus aboliu o sábado. Se Jesus tivesse pregado a mudança do sábado para o domingo, essas mulheres aqui, que era a mãe de Jesus e Maria Madalena, que seguiam Jesus, elas eram as primeiras a obedecer o mandamento dado pelo Mestre. Mas veja que aqui, quando Cristo estava sepultado, elas, quando chegou o sábado, repousaram conforme está no mandamento, aquele lá dos 10 mandamentos, o 4º mandamento. Em Números 15, verso 15, diz o seguinte: "Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor." Então não vai ter diferença entre o judeu natural e aqueles estrangeiros que se entregaram a Deus e que passou agora a ser um filho de Deus, por aceitar as leis do Senhor. Vai ser a mesma lei. Deus nunca rejeitou ninguém. Os mandamentos que foi dado para os hebreus, como eu já disse, foi dado para todo o povo que existe na terra. O que acontece é que Israel foi escolhido por Deus para poder propagar a mensagem do Senhor para toda a terra. Israel era um instrumento de Deus para poder fazer esse trabalho. Números 15, verso 16. "Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco." Isaías 63, verso 16. "Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome." Aqui, meus irmãos, é bem claro, Isaías falando, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece como povo de Deus, mas Ele, o Senhor, é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus adotados. Jesus Cristo nos adotou. Nós também agora somos filhos de Deus. No Desejado de Todas as Nações, página 283, o sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo. Fora tornado conhecido ao homem no Éden. Como eu disse, na criação, o 7º dia já foi estabelecido antes do pecado, antes de nação alguma existir. E como os demais preceitos do Decálogo, é de imutável obrigatoriedade dessa lei, de que o 4º mandamento é uma parte. Declara Cristo: "Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido." Mateus 5, verso 18. Está dizendo que Cristo disse que passa o céu e passa a terra, mas as palavras não vão passar. A lei do Senhor não vai passar. No verso 17 de Mateus 5, ele disse que não veio abolir a lei e nem os profetas, ele veio cumprir. Isaías 63, verso 23. "E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor." Quando nós lemos ali, Isaías está falando de uma profecia futura. Por quê? Está falando de novos céus e nova terra. Sabemos que novos céus, nova terra vai ser no futuro, como diz lá em João, no Apocalipse. E o Senhor diz que muitos virão e adorarão o Senhor no dia do sábado, no 7º dia da semana. Em Atos 16, verso 13, "E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram." O apóstolo Paulo era um judeu e era costume dele guardar o sábado. Depois de muitos anos da morte de Jesus Cristo, ele ainda estava guardando o sábado. Veja que aqui eles saíram e foram
para a beira do rio, aonde foram fazer suas orações no dia de sábado. Ele não estava numa sinagoga. Em outro texto diz que ele estava na sinagoga ali disputando com alguns homens. Mas aqui não. Ele estava na beira do rio, no dia de sábado, porque ele sabia que era um mandamento do Senhor. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, verso 2. Paulo foi estudar com eles todos os sábados, 3 sábados seguidos, para poder falar a respeito de Jesus Cristo. Era um costume de Paulo. Paulo obedeceu os mandamentos de Deus. Paulo não era desobediente a Deus. Em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja que no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, João viu um povo guardando os mandamentos de Deus, mas também eles tinham a fé em Jesus. É os mandamentos e a fé. Os mandamentos de Deus são muito importantes, assim como também é importante nós termos fé em Jesus. A fé e a obra, elas sempre vão andar lado a lado. E ainda em Apocalipse 12, verso 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher. Sabemos que na profecia dragão é Satanás e a mulher representa a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Veja que Satanás foi fazer guerra não com a igreja, porque a mulher representa a igreja, mas com o remanescente da semente. Semente de quê? Da mulher, que é a igreja. Então Satanás foi fazer guerra ao remanescente da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás está irado com esses que guardam os mandamentos e que permanecem fiéis a Jesus. Lembrando que o próprio Cristo disse que aquele que não guardar os mandamentos de Deus e ensinar os outros a não guardar, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aquele que guardar os mandamentos de Deus e ensinar os outros a guardar, este será considerado grande no reino de Deus. Está escrito em Mateus 5, verso 19. Assim também quando aquele jovem rico chegou até Jesus e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: guarda os mandamentos. Veja que ali o jovem rico, ele já fez o certo de ir até Jesus, porque nós temos que ir até Jesus. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quando fala tudo, é tudo mesmo. Nós não temos forças para guardar um mandamento, mas com Jesus, sim, Jesus tem o poder e a graça para poder conceder a todos nós a guardar os seus mandamentos. Jesus disse: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Nós temos que amar Jesus para guardar os seus mandamentos. Ele diz também: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres que eu farei. Se nós estivermos com Jesus todos os dias, buscando o entendimento, a sabedoria, Deus vai nos conceder para andarmos com Ele e para podermos seguir cumprindo os seus mandamentos, como está nas Escrituras. Não existe nenhum lugar na Bíblia falando para guardar o domingo, mas sim o 7º dia. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus abra a nossa mente, para que nós possamos entender mais ainda esse assunto. É o meu pedido e o meu agradecimento, em nome de Jesus.